É isso aí, pessoal. Hoje o nosso estudo é um estudo especial. Está aqui o professor Tudão, professor Wilson Cortez, que vai te ajudar aqui no Gran Curso Online a estudar uma importante lei complementar federal, a Lei Complementar Federal número 105 de 2001, que é a lei que trata sobre o sigilo bancário, o sigilo de dados que as instituições bancárias vêm a ter, né? São dados que elas obtêm em virtude do serviço que elas prestam à sociedade, que são os serviços bancários, aqueles que estão no subitem 15, ou no item 15 e subitens da lista de serviços. Então, eles são prestadores de serviços à população, os bancos, e como prestador de serviço recebem os dados bancários e esses dados é que estão amparados por sigilo. E a lei complementar federal que rege sobre o sigilo bancário no país é a Lei Complementar 105/2001 e é muito interessante que a gente possa assistir nessa aula e nas próximas aulas aí o que a gente tem de importante nessa lei complementar. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos conhecer essa lei complementar. A lei complementar é a 105 de 10 de janeiro de 2001, dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, o que é o sigilo bancário, professor? Né? Já que essa lei trata do sigilo bancário, o sigilo bancário nada mais é que um sigilo de dados. Né? Então, os dados das pessoas, os dados dos clientes. Então, sigilo bancário é uma espécie de sigilo de dados previsto na Constituição Federal e respaldado pelo princípio da privacidade e pode ser definido como um direito constitucional do cidadão a não exposição de fatos e atos referentes às suas operações financeiras. Então, o cidadão tem esse direito à não exposição de fatos e atos referentes às suas operações financeiras, seja pelas instituições às quais depositou confiança, quanto aos seus dados. Inclusive, quando a gente fala de um direito dos contribuintes, a gente lembra logo do artigo 5º, né? Onde você tem lá os direitos e as garantias conhecidos como fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais. E aí dentro, né, do artigo 5º, lá nos incisos 10 e 14, respectivamente, você tem lá o direito à inviolabilidade do sigilo, né? Então, a regra é que o sigilo é inviolável quanto à correspondência de uma pessoa, quanto aos dados que ela recebesse em telégrafo, quanto aos dados propriamente dito da pessoa e quanto ao sigilo telefônico da pessoa. Não é verdade? Então, sigilo de correspondência, sigilo de dados, sigilo telefônico, todos eles garantidos pela nossa Constituição Federal. Direito à privacidade e também direito ao segredo profissional. Então, na realidade, o que visa a nossa Lei Complementar 105/2001? Olha aqui para mim. Visa regular o sigilo bancário. Quer dizer, a gente vai perceber que existem situações onde é necessária a quebra do sigilo bancário. Nós vamos perceber que a regra geral é que o sigilo bancário ele é defendido, ele é inviolável, mas nós temos várias exceções. E, finalmente, nós temos que correlacionar o sigilo bancário com o sigilo fiscal, que são coisas distintas, mas que vão se interferir nesta lei complementar no importante artigo 6º, que também é bastante lembrado em provas. Vamos lá? Vai na telinha para a gente ver. Então, olha lá. O sigilo fiscal, tá, professor? Então, nós temos também um outro tipo de sigilo, que é o sigilo fiscal. Já o sigilo fiscal, diferentemente do sigilo bancário, pode ser definido como o dever que a Fazenda Pública tem e seus funcionários de não divulgar informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira dos contribuintes ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades. Então, veja que o sigilo fiscal é quando a Fazenda Pública e os funcionários da Fazenda Pública, seja federal, seja estadual, seja municipal, né? Então, os fiscais da Receita Federal, estadual, municipal, recebem dados, recebem informações e não podem divulgar essas informações em razão do ofício que receberam sobre qualquer situação econômica ou financeira dos contribuintes,
Imagine a seguinte situação, olha aqui para mim. Um fiscal da Receita Federal que tem acesso aos livros contábeis, livros fiscais, escrituração fiscal digital lá do contribuinte, ele fica sabendo que a contabilidade da empresa está lá no negativíssimo e sabe também que a empresa tem ações no mercado. E aí ele vai lá e faz uma postagem no seu Instagram dizendo, olha, estou aqui fiscalizando a empresa tal, fogem, corre, vende tudo que é ação, não sei o que lá, porque olha só, pode fazer isso? Quer dizer, pode um fiscal federal, em virtude das informações obtidas pelo seu ofício, né, informar aí a sociedade, ele está fazendo bem para a sociedade, porque aquela empresa está enganando todo mundo. Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque esses dados fiscais também são, a princípio, invioláveis, não podem ser liberados, porque, a princípio, a regra é que eles devem ser guardados pela própria fiscalização, para o uso da fiscalização. Tudo bem? Mas também o sigilo fiscal, de acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 197 e 198, lá do CTN, também tem situações onde ele pode ser quebrado. Tudo bem? Então, nós não temos um sigilo bancário e nem um sigilo fiscal que são absolutos no Brasil. Ambos têm hipótese de quebra de sigilo. Nós vamos ver mais adiante. Tá bom? Vai na tela. Então, vamos ver aqui o artigo 1º da nossa Lei Complementar 105, que já vai nos ajudar a conhecer para quem é disposto esta lei complementar. Então, você vai ver que, de uma forma muito interessante, a Lei Complementar 105 de 2001 vai dizer, ó, as instituições financeiras conservarão sigilo de suas operações ativas e passivas e dos serviços que elas prestam. Então, a regra geral, essa deve ser guardada. A regra é que o sigilo bancário deve ser mantido. Esta é a regra. O sigilo bancário deve ser mantido. Esta é a regra. Esta regra é muito importante. Então, se alguém perguntar qual que é a situação das instituições financeiras, elas devem conservar. É obrigatório que conservem, né? Sigilo quanto a operações que elas façam, ativas, operações passivas e serviços prestados. A gente vai ver que tipo de operações nós temos aqui que estão amparadas por esse sigilo. Na própria lei complementar nós vamos ver. Parágrafo 1º. São consideradas instituições financeiras. Agora você vai dizer quem é que está sujeito a essa lei complementar. Porque se essa lei complementar fala de sigilo bancário, a gente pensa que é só nos bancos, olha aqui para mim. A gente pensa que é só banco que vai estar obrigado a cumprir esse sigilo, né? Então, só os bancos. Não, todas as instituições financeiras estão obrigadas a cumprir o sigilo. Tá, e quais são essas instituições financeiras? Então, para que não houvesse dúvida na listagem das instituições financeiras, aí vem a listagem do artigo 1º da Lei Complementar 105/2001. Vamos lá? Vai na telinha para você ver. Então, são instituições financeiras para cumprirem este sigilo. Os bancos de qualquer espécie. Então, os bancos, principal, né? As distribuidoras de valores mobiliários. Distribuidoras de valores de bens que valham como dinheiro. Então, títulos e valores mobiliários. Ações, debêntures e outros documentos. Corretoras de câmbio e de valores mobiliários. Sociedade de crédito, financiamento e investimentos. Sociedade de crédito imobiliário. Administradoras de cartão de crédito. Esse pessoal aqui é muito utilizado para prestar informações, né? Porque normalmente a movimentação de cartão de débito e crédito acaba sendo muito útil, né? Inclusive para o COAF, para o Bacen, para o Banco Central, para as fiscalizações municipais, estaduais e federal. Sociedade de arrendamento mercantil, administradoras de mercado de balcão organizado, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, as bolsas de valores, mercados futuros, também estão aqui, as entidades de liquidação e compensação, outras sociedades, aí vem o genérico, né? Outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o rol das instituições financeiras obrigadas a cumprirem o sigilo bancário está previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da nossa Lei Complementar 105.
Tudo bem? Bom, aí ele vai lá, ó, parágrafo 2º. As empresas de fomento comercial ou factorings, para os efeitos desta lei complementar, também obedecerão às normas aplicáveis às instituições financeiras previstas no parágrafo 1º. Então, no parágrafo 1º você tem lá 13 sociedades, né, 12 mais a genérica, e no parágrafo 2º entrou também as empresas de fomento comercial ou as factorings. Elas também entraram nesse proceder de manter o sigilo, propriamente dito. Parágrafo 3º. Não constitui violação do direito de sigilo. Então, aqui é uma informação que eu considero bastante relevante para efeitos de prova, né? Não constitui violação ao dever de sigilo. Quer dizer, as coisas que vão vir agora enumeradas não são exceções ainda. Não são situações onde você está dizendo que o sigilo bancário está sendo quebrado. Primeiro, vai ficar muito claro, olha lá. Troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. O que ele está dizendo é que para essas informações, quando o banco entrega informações cadastrais ao outro banco, seguindo normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, isso não é quebra de sigilo. Tá certo? Por quê? Se o sigilo bancário está indo de banco para banco, não é quebra de sigilo. Tá certo? Então, de uma forma genérica, a gente pode pensar que banco está enviando os dados para banco. Não está saindo do meio bancário, não é quebra de sigilo. Inciso 2. O fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos, de devedores inadimplentes, à entidade de proteção de crédito ou ao crédito, observadas normas baixadas no Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Então, os devedores de cheque sem fundo, quando a princípio eles emitem, né, aquelas informações, né, o banco entrega aquelas informações para os sistemas de proteção de crédito, né, os SPC. Então, você diz que também esse tipo de situação não é quebra de sigilo, tá certo? Então, já temos aqui duas situações onde você não tem efetivamente o que nós chamamos aí a quebra de sigilo. Aí depois ele fala, o fornecimento das informações de que trata o parágrafo 2º do artigo 11 da Lei 9.311, né, de outubro de 1996. Então, a lei que fala a respeito da antiga CPMF, né? Então, a lei que tratava a respeito da antiga CPMF, que hoje o governo federal está tentando repristinar, né, ressuscitar a CPMF, mas hoje nós não temos a CPMF em pauta, né, com essa contribuição para a movimentação provisória financeira. Lembra dela? Ah, professor, eu era desse tempo aí e a gente não tinha para onde correr, né? Quer dizer, qualquer movimentação financeira nós tínhamos que fazer o pagamento propriamente dito. Então, essa nossa lei, no seu artigo 11, falava justamente que competia à Secretaria da Receita Federal do Brasil receber todas as informações das instituições a respeito da antiga CPMF. Como hoje nós não temos a CPMF, aí nós não temos essa exceção à quebra do sigilo nos dias de hoje. Tudo bem? Bom, vamos lá. Inciso 4. Também não é constituir violação ao dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou ilícitos administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações
que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. É claro que o banco, para poder falar a respeito desses ilícitos penais, ele vai mandar isso aqui, provavelmente, ao Ministério Público, ou é um caso já de polícia. Então, não é considerado quebra do sigilo bancário essa informação sobre ilícitos penais ou administrativos que são enviadas ao Ministério Público ou à polícia. 5. A revelação de informações sigilosas com consentimento dos interessados. Mas veja, o consentimento tem que ser expresso. Então, a informação é sigilosa, mas houve um consentimento por expresso. Olha aqui para mim. É interessante que o servidor público, seja federal, estadual, municipal, o servidor do próprio banco, ele tem que entender muito bem essa situação do sigilo, porque muitas vezes ele pode ser responsabilizado por algo que ele venha a entregar para uma terceira pessoa sem autorização por expresso. Quando a gente fala por expresso, é algo reduzido a termo. Às vezes um e-mail já é útil. Às vezes até uma mensagem no WhatsApp pode ser usada como prova. Mas muitas vezes nós solicitamos que seja enviada uma carta, um ofício, se seja feito um ofício de própria mão. A pessoa deseja dados que a princípio, ou quer informar dados a terceiros que a princípio ela consente, mesmo dado tendo sigilo bancário, ela tem que fazer de forma expressa, viu? Volta para a telinha, importante informação. Inciso 6. A prestação de informações nos termos e condições estabelecidos em artigos, como a gente vai ver mais adiante, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º desta lei complementar. O fornecimento, olha só, alterações dadas recentemente aí na Lei Complementar 105, também não é quebra do sigilo o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, né? Relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento, adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados. Então, veja, fornecimento para gestores de bancos de dados, para a formação de histórico de crédito. Então, quer dizer, para que as pessoas, a princípio, tenham uma boa informação sobre as suas obrigações que estão sendo pagas, as suas obrigações adimplidas, né? Quer dizer, então, gestores de bancos de dados sobre bons pagadores. Se o banco entregar essas informações para tais gestores, as informações bancárias, não estará, veja, com o advento da Lei Complementar 166/2019, o inciso 7º foi acrescentado. Então, não estarão amparadas, né, com a situação do sigilo bancário. Não é quebra de sigilo essa entrega de dados. Bom, em compensação, como eu falei para você, nós temos várias exceções. Olha aqui para mim. As exceções são situações extremas onde a quebra do sigilo vai se ter que verificar. Ou seja, a quebra do sigilo será necessária em determinadas situações. Como eu falei para você, é vedado a quebra do sigilo. Não é permitido a quebra do sigilo. Todas essas frases vêm em prova. Salvo exceções. Então, nós vamos ver agora quais são as exceções. Então, a regra geral, o sigilo deve ser inviolável. Exceções. A quebra do sigilo pode ser feita quando? 2 pontos. Então, cai na prova muito facilmente esse tipo de questão. Tomem bastante cuidado, viu? Vai na telinha. Então, ele fala assim, ó, artigo 1º, parágrafo 4º. Então, exceções. Tá bom? A quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito. Então, ó, você quer apurar um ilícito, então ela poderá ser decretada a quebra do sigilo, né? Em qualquer fase do inquérito. Então, o inquérito policial é justamente para nós averiguarmos se há ou não a existência do ilícito penal. Então, em qualquer fase do inquérito, você pode utilizar aí da quebra do sigilo ou do processo judicial e especialmente, olha só, várias exceções, né? Especialmente nos seguintes crimes. Então, quais são os crimes
que de uma forma especial, a própria lei de sigilo já diz, são exceções. Vamos ver? Então, ele vai falar aqui, ó. Primeira situação, crime de terrorismo. Então, pessoal que está dentro do crime de terrorismo, você quer saber de onde veio a receita dos terroristas, né? Quer saber quem que está financiando aquele terrorismo? Claro, quebra do sigilo. Tráfico ilícito, então terrorismo. Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins. Então, o pessoal que está dentro do tráfico, com certeza, saiba que já vai ter a possibilidade da abertura das suas contas bancárias para a verificação de quem está financiando, inclusive, o tráfico. Contrabando ou tráfico de armas. Então, trazer arma de forma ilegal para o país é contrabando. E aí o que acontece? Contrabando de munição, contrabando de material destinado à produção de armas e munição. Então, para nós também, tudo isso aqui, quebra do sigilo, pode ser feita. Situações de extorsão mediante sequestro. Então, a pessoa, a princípio, foi sequestrada e estão querendo tirar dinheiro dela. É claro que a conta daquele que cometeu a extorsão pode ser quebrado o sigilo. Situação de crime contra o sistema financeiro nacional. Então, aquela pessoa que, a princípio, cometer crime contra o sistema financeiro nacional pode ter o seu sigilo quebrado. Crimes contra a administração pública. Então, o próprio servidor que cometeu algum crime ou a pessoa civil que cometer crime contra a administração pública pode ter o seu sigilo quebrado. Crime contra a ordem tributária e contra a previdência social. Então, os crimes tributários ou crimes da previdência social, também quando cometidos, autorizam a existência do que nós chamamos aí a quebra do sigilo bancário. Crime de lavagem de dinheiro. Você quer saber exatamente aonde o dinheiro foi parar, né? Às vezes está lá no paraíso fiscal. Quando está lá no estrangeiro, nós temos convênios internacionais para que haja essa quebra, né? Ocultação de bens, direitos e valores. Também esse crime, nós queremos saber aonde os bens ou os valores foram colocados. Crime praticado por uma organização criminosa. Então, os crimes onde você tem lá o bando, quadrilha, um crime organizado, vamos dizer assim, nós temos aí a situação também da quebra do sigilo bancário. Então, o pedido pela quebra deve partir de autoridades competentes. Então, quem pede essa quebra? Normalmente, os membros do Ministério Público, ou pode ser a Polícia Federal, ou pode ser mesmo o Banco Central, através do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ou até mesmo os deputados, quando fazem ali as CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Então, na realidade, a quebra do sigilo ela pode ser feita nessas situações todas que estão aqui no artigo 1º, parágrafo 4º, todos esses crimes aqui relacionados. E quem vai solicitar está aqui nesse comentário que eu inseri aqui para você. Ministério Público, Polícia Federal, COAF, CPI, tudo bem? Olha aqui para mim. Então, não é qualquer pessoa que pode solicitar a quebra do sigilo bancário, mas é importante que nós saibamos que normalmente o Ministério Público é que faz o pedido da quebra, a CPI pode fazer pedido de quebra, e outros órgãos podem fazer pedido de quebra conforme citados aqui no nosso comentário. Tudo bem? Então é importante a gente saber. Vai na telinha. Bom, o dever de sigilo bancário é extensivo ao órgão principal, o Banco Central do Brasil. Então esse dever também compete ao Bacen. Em relação às operações que realizar e as informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Parágrafo 1º. O sigilo, inclusive, quanto a contas de depósitos, aplicações e investimentos mantidos em instituições financeiras, não pode ser oposto ao próprio Banco Central do Brasil. Ou seja, o banco não pode ser oposto a informar ao Bacen dados sob conta de depósitos, aplicações e investimentos mantidos no próprio banco. Então, não pode haver essa situação. Lembra, banco para banco não tem que haver sigilo. Aí ele fala, banco para o Banco Central também não. Inciso 1. No desempenho de suas funções de fiscalização, o Banco Central, então ele fiscaliza os outros bancos. Então, quando ele está fiscalizando, ele pode ter algum tipo de sigilo do banco para o Bacen. No desempenho de suas funções de fiscalização,
compreendendo a apuração a qualquer tempo de ilícitos praticados por controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos de instituições financeiras. Então aqui entra uma galera, né, pessoal? Exatamente, professor. Entra aqui um baita povo, não é verdade? E 2, ao proceder o inquérito em instituição financeira submetida a regime especial. Então, em determinadas situações, o banco pode estar em regime especial e quando ele proceder o inquérito para a verificação das contas daquela instituição financeira, o Banco Central não pode estar sujeito ao sigilo bancário. Então, o banco que estiver naquele regime especial tem que prestar as informações para o Banco Central. Tudo bem? Então, não é quebra do sigilo essa situação do banco entregar as informações ao Banco Central. Parágrafo 2º do artigo 2º. As comissões encarregadas dos inquéritos, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º, então as comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, poderão examinar quaisquer documentos relativos a bens, direitos e obrigações das instituições financeiras. Então, a CPI tem amplo direito de investigar, né? O nome dela já é Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem esse caráter investigativo. Então, ela vai pegar quaisquer documentos, pode analisar, de bens, relativo a direitos, relativo às obrigações da própria instituição financeira, de seus controladores, administradores, membros de conselhos estatutários, gerentes, mandatários e prepostos, inclusive contas correntes e operações com outras instituições financeiras. Tá certo? Parágrafo 3º. O disposto nesse artigo aplica-se à Comissão de Valores Mobiliários, quando se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas. Então, o disposto nesse artigo aplica-se à CVM, quando se tratar de fiscalização de operações e serviços no mercado de valores imobiliários. Então, a CVM também tem esse caráter controlador e o banco, a princípio, tem que prestar as informações à CVM, né, que forem necessárias a essa fiscalização, né, quanto a operações e serviços no mercado de valores mobiliários, inclusive nas instituições financeiras que sejam companhias abertas. Tá certo? Bom, o Bacen e a CVM, então o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, poderão firmar convênios. Quais são os tipos de convênios que o Bacen e a CVM poderão fazer? 1. Com outros órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras, objetivando a realização de fiscalizações conjuntas, observadas as respectivas competências. Então, o Bacen e a Comissão de Valores Mobiliários fazem convênios de mútua assistência com outros órgãos que possam ajudá-las na fiscalização das instituições financeiras, né? Então, eles podem, a princípio, fazer esses convênios com outros órgãos fiscalizadores de instituições financeiras ou, inciso 2, com bancos centrais e entidades fiscalizadoras de outros países. Ou seja, o Banco Central do Brasil faz convênio com o Banco Central de outros países, principalmente para informações quanto a contribuintes brasileiros que estejam no estrangeiro, cujo capital, né, os valores estejam no estrangeiro. Com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, objetivando a linha A, a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras em funcionamento no Brasil e de filiais e subsidiárias no exterior de instituições financeiras brasileiras. Então, os bancos brasileiros no estrangeiro e os bancos estrangeiros no Brasil têm essa capacitação aí do Banco Central de poder fiscalizá-los. A linha B, a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de atividades ou operações que impliquem aplicação, negociação, ocultação ou transferência de ativos financeiros e valores mobiliários relacionado com a prática de condutas ilícitas. Olha aqui para mim. A OCDE, né, ela normalmente regula essa situação, inclusive entre países, e é muito comum esses convênios de mútua assistência serem utilizados porque a transparência é o que se tem exigido na maioria dos países a respeito de depósitos
feitos em instituições financeiras. Então, os depósitos bancários hoje em dia devem ser transparentes. O problema principal são os paraísos fiscais, né? São situações onde, a princípio, os próprios bancos daquele determinado país se recusam a entregar tais informações, mas isso tem caído a cada tempo, né? Mas, com isso, nós encerramos essa aula firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos, e até a nossa próxima aula, quando daremos continuidade à nossa lei complementar. Até a próxima.